Continuando, agora com o conceito de matrizes. Uma matriz é um arranjo retangular de número organizada em colunas e linhas. Então, por padrão, geralmente eu vou definir que a matriz vai ter n linhas e m colunas. Dessa forma, os elementos vão ser indexados de acordo com a linha e a coluna às quais esse elemento pertence. Então, por exemplo, o elemento A12 é o elemento que está na linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Nós dizemos então que essa é uma matriz M por N. Uma outra forma de escrever essa matriz, continua sendo o mesmo conceito, só muda a forma de apresentar essa matriz, é se as colunas elas forem chamadas de A1, A2, AN, então nós podemos representar a matriz dessa forma aqui. Por outro lado, se as linhas forem A1, A2, AM, nós podemos representar a matriz dessa forma. O Bhaskara segue esse padrão de notação em que o índice inferior ele é usado para representar colunas e o índice superior é usado para representar linhas. Eu vou tentar usar essa mesma notação dele. Adição de matrizes. O conceito de adição de matrizes ele é definido quando as matrizes elas têm a mesma forma, o mesmo número de dimensões, e nesse caso a matriz resultante é obtida somando-se as matrizes de entrada componente a componente. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz A, que tem essa forma, e uma matriz B, que tem essa forma, e se a minha matriz C for a soma de A mais B, então a matriz C vai ser 1 mais 5, 2 mais 6, 3 mais 7 e 4 mais 8. Outra operação que nós podemos definir em matrizes é a multiplicação por um escalar. O resultado da operação de um escalar K multiplicado por uma matriz A é a matriz cujas entradas são as entradas da minha matriz A multiplicadas por K. Uma operação muito importante realizada em matrizes é a multiplicação de matrizes. Então, se eu tenho uma matriz A, M por N, e uma matriz B, N por P, o produto AB de A com B é uma matriz C, M por P. Então, sempre vai acontecer de que a matriz resultante do produto de duas matrizes vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Enquanto que o número de colunas da primeira deve ser sempre idêntico ao número de linhas da segunda, senão o produto não é definido. A entrada C e J da matriz C resultante vai ser o produto interno entre a linha I da matriz A e a coluna B da matriz J. Então, se eu tenho uma matriz A que tem M linhas e N colunas, e se eu tenho uma matriz B que tem N linhas e P colunas, a minha matriz C vai ser uma matriz com M linhas e P colunas. E a entrada IJ dessa matriz, então CIJ, vai ser a linha I de A multiplicada pela coluna J de B. Por exemplo, se a minha matriz A for e a minha matriz B for, a minha matriz C será a seguinte matriz. Ela vai ter duas linhas e duas colunas. O primeiro elemento, C11, vai ser então a primeira linha de A multiplicada pela primeira coluna de B, que no caso vai ser 1 vezes 1 mais 2 vezes 3 mais 3 vezes 5, 22. A segunda célula será linha 1, coluna 2, será novamente a primeira linha de A
multiplicado pela segunda coluna de B, 28. O elemento C21 será dado pela segunda linha de A, multiplicada pela primeira coluna de B, 49. O elemento C22 será dado pela segunda coluna de A, multiplicado pela segunda coluna de B, 64. Então essa é a matriz C, que representa o produto entre as matrizes A e B. É importante lembrar que, não necessariamente, o resultado de A por B será igual ao resultado de B por A. Algumas matrizes especiais. A matriz 0, todas as entradas são 0. A matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada, cujos elementos são zeros, exceto os elementos da diagonal principal, que são 1. Tipicamente, a matriz identidade é denotada por I maiúsculo. O Basara, para indicar que essa matriz identidade tem uma determinada dimensão, ele usa um índice n para indicar que essa matriz é n por n. Um fato importante da matriz identidade é que o seu produto por qualquer matriz cuja dimensão seja compatível, ele não altera essa matriz. Então, I vezes A resulta na própria matriz A. Outro tipo de matriz importante é a matriz triangular. Uma matriz ela pode ser triangular superior ou inferior. A matriz triangular superior tem todas as entradas abaixo da diagonal 0. Então, por exemplo, essa é uma matriz triangular superior. Já a matriz triangular inferior só pode ter elementos diferentes de 0 na diagonal ou abaixo da diagonal. Um outro conceito importante é o conceito de transposição. Se uma matriz A tem m linhas e n colunas, a sua transposta, denotada A superescrito T, é uma matriz que tem n linhas e m colunas. A entrada IJ da minha matriz A transposta vai ser o elemento AJI da minha matriz de entrada. Para ilustrar esse conceito, se esse retângulo representa a minha matriz A, eu vou numerar os vértices desse retângulo para poder ilustrar o conceito. Então, o conceito de transposição é como se eu pegasse essa ponta da minha matriz e puxasse ela nessa direção. Então, enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou ter uma dobra desse tipo e depois que eu terminar, eu vou obter a minha matriz transposta, cujos vértices seriam numerados dessa maneira. Então, para ilustrar esse conceito com uma matriz, se a minha matriz fosse 1, 2, 3, a minha matriz A transposta seria um fato importante é que a transposta da transposta é a minha matriz original. E o produto de duas matrizes é igual ao transposto do transposto da matriz B multiplicado pelo transposto da matriz A. Uma matriz cuja transposta é igual a si mesma é chamada de matriz simétrica.